partir do versículo 1 até o 5, diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Gostaria que você lesse comigo o último versículo 5. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Vamos orar. Pedimos-te, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos conduza na exposição das Escrituras Sagradas, para que todos nós, à semelhança do hino que cantamos há pouco, sejamos alimentados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tempo dos milagres tinha passado, nesse momento aqui, no tempo de Malaquias, tinha passado com Elias e com Eliseu. Esse período de sobrenaturais não estava presente aqui agora. O cativeiro babilônico era apenas uma lembrança daqueles que eram os antepassados. Estava apenas na história e na memória. As reformas efetuadas ali por Neemias já estavam caindo no esquecimento. As cerimônias religiosas continuavam, mas sem nenhum entusiasmo. Um tempo de apatia e de sonolência espiritual. Eu queria que você tentasse enxergar esse quadro, esse cenário. Muita coisa boa e interessante havia existido algumas décadas antes, alguns anos antes. Entretanto, agora, depois de muita coisa boa acontecendo, nós não temos mais essa situação. A igreja agora está apática, o povo de Deus está sonolento, e este é o quadro que se pode enxergar. Tanto a liderança como o povo vivia em uma profunda, eu queria que você grifasse essa expressão que eu vou colocar agora, uma profunda insensibilidade do ponto de vista espiritual. A mensagem de Malaquias, portanto, talvez a gente possa pensar, ela seja atual hoje. Ela seja. A despeito, eu queria que você observasse isso, a despeito de uma aparente efervescência aqui no Brasil, vamos olhar para o nosso país, uma efervescência religiosa, sobretudo no meio protestante, nas igrejas evangélicas. O que nós temos quando se levanta esse lençol lindo, bonito, de uma aparente espiritualidade grande e admirável, quando se levanta isso, o que nós vamos encontrar ali é falta de oração, falta de compromisso com o Senhor, falta de relacionamento verdadeiro, real e comprometido com Deus. Por vezes nós encontramos as nossas igrejas evangélicas repletas, cheias, os bancos lotados, as cadeiras ocupadas, mas a vida vazia. A vida vazia. E essa é a realidade, meus irmãos, que nós temos aqui com o povo de Deus no tempo de Malaquias. O nome de Malaquias significa, se você não sabe disso, você vai ter conhecimento a respeito. O nome dele em hebraico significa mensageiro de Deus. E Malaquias, portanto, como um verdadeiro mensageiro da parte do Senhor, profetiza logo depois do período de Neemias, em um tempo em que havia absoluta frieza espiritual e culto insincero, não sincero, mas insincero, sem honestidade.
Havia ritual, mas não havia vida naqueles rituais. Nesse período, meus irmãos, a infidelidade ao Senhor era absolutamente generalizada. No ensino aqui de Malaquias é fundamental o conceito de aliança. Veja, Deus chama de pai e trata Israel como seu filho. Dá uma olhada comigo aí no versículo 6, versículo que nós não lemos. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? O conceito de aliança, lembra-se que eu fiz referência agora mesmo. Deus faz uma aliança com quem? Com o seu povo. E esse mesmo Deus está chamando aquele com quem ele fez essa aliança de filho. É o seu filho. Há um acordo estipulado ali. Malaquias usa um estilo de confronto aqui, meus irmãos, no seu livro. Um estilo de confronto absolutamente poderoso, terrível, como se Deus estivesse chamando o seu povo para um confronto no tribunal. Eu queria que você já tivesse agora esse cenário diante dos seus olhos. O que é que nós temos aqui? Vamos recapitular. Um período de apatia da igreja, depois de um período pujante espiritual, agora um período de apatia. E o livro de Malaquias, o profeta Malaquias, é um chamamento a uma audiência. Aqueles que trabalham com o setor jurídico hoje vão reconhecer bem essa expressão. Deus chamando o seu povo para uma audiência jurídica, para que houvesse a apresentação então das provas, da realidade, houvesse argumentação diante do juiz. Nós estamos tendo aqui um confronto do juiz com as partes envolvidas. E pense, se você já não viveu essa realidade, eu já vivi uma audiência de conciliação. Não é fácil. As pernas tremem, a barriga dá um frio ali, porque você está diante de alguém que tem extrema autoridade. E essa é a realidade aqui, que Malaquias está apresentando. Do começo ao fim, esse livro que é tão pequeno, vai ser aqui um apelo ao arrependimento do pecado, e um apelo de volta ao Senhor. Arrependimento do pecado e volta ao Senhor. Eu quero destacar algumas coisas aqui, pelo menos 4 pontos que me parecem importantíssimos, e o primeiro deles é a respeito dessa mensagem. Observe. Nós vamos olhar para o versículo 1 e, antes de tudo, encontrar a natureza dessa mensagem. A mensagem de Malaquias, meus irmãos, é uma mensagem, como eu disse há pouco, de confronto, mas eu utilizo uma expressão a mais agora aqui. É uma mensagem de censura. Mas nesse caso, uma censura positiva. Nós temos vivido, talvez você concorde comigo, dias aqui no nosso país, de uma censura, muitas vezes censura prévia, ou seja, censura daquilo que não aconteceu, mas já se proíbe antecipadamente, ou então uma censura daquilo que tem se chamado de expressão, né? De livre expressão, liberdade de expressão. Então se censura, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Quem está acostumado, por exemplo, eu estou ainda me mantendo aqui nesse parênteses, com respeito às situações que vivemos aqui hoje no país, por exemplo, quem mexe em redes sociais, se você digitar lá urna eletrônica, talvez você seja censurado. Você não pode falar sobre a possibilidade de uma eleição fraudulenta. Eventualmente, se você avançar nisso, quem sabe a Polícia Federal bate na sua porta. Porque nós estamos vivendo dias de censura. Ser justo ou não, não é o momento do debate aqui, mas essa é uma realidade que se impôs no país. E tantos outros assuntos. Se você falar de vacina, você é censurado. Nós vivemos uma censura, mas não é dessa censura aqui que o texto apresenta. Olha para mim. Nós estamos diante de um texto onde Deus está confrontando o seu povo e apresentando algumas censuras, dizendo: cuidado, cuidado. A palavra sentença, que no hebraico é massá, significa peso. Portanto,
Deus vai trazer uma sentença ou algo sentencial que vai trazer peso ao povo. É algo pesado, duro, que o Senhor vai dizer, um peso para o coração do profeta antes de tudo, mas também para o povo de Deus. E olha para mim, o próprio Deus. Aqueles que estão hoje à noite aqui, mais uma vez eu costumo recorrer a essa ilustração. Aqueles que nessa noite estão aqui, que são pais ou avós, quantas vezes nós precisamos repreender os nossos filhos, ou quem sabe um neto, e é preciso fazer isso, mas o nosso coração também dói. Não é fácil repreender, mas é preciso. A gente chora, a gente sente, fica triste por causa daquilo, porque vai gerar uma situação de tristeza, vai gerar um ambiente pesado, mas é preciso fazer. E aí você tem pelo menos 3 elementos aqui, nesse caso, com o peso: o profeta, o povo e Deus. Não é definitivamente uma mensagem fácil de se ouvir. Agora veja, talvez nós aqui também precisemos ouvir o massá de Deus, a sentença do Senhor, a palavra dura dele. Os 2 principais males de sua época, ou seja, da época de Malaquias, era o formalismo e o ceticismo, ou seja, um ritual engessado que por si só não dizia muita coisa, mas também o ceticismo. Se você se lembra o que significa basicamente essa expressão, é questionamento. Se questionar isso e aquilo, questionamento constante. Veja, depois a gente vai entrar um pouquinho nisso, mas acompanhe comigo um exemplo disso. Versículo 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós questionais. Vocês são céticos e perguntam: em que nós temos amado? Em que nos tens amado, melhor dizer? De que maneira o Senhor está nos amando? Veja que questionamento do próprio povo, veja o questionamento do povo diante do Senhor. O Senhor disse que ama, mas como assim? Quais são as provas de que isso é uma verdade? Ceticismo, formalismo, me parece que são 2 coisas que de alguma maneira estão prejudicando o povo de Deus hoje. Mas caminhamos. Essa mensagem não tem apenas a natureza de ser dura, mas ela também é imbuída de autoridade. A mensagem é uma sentença pronunciada, meus irmãos, pelo próprio Deus, pelo Senhor, Criador de todas as coisas. Aquele de quem falamos há pouco em uma das músicas que cantamos. Ao único que é digno, é esse que profere essa sentença aqui. Aquele que é o único que receber toda adoração, toda exaltação, aquele que diante de quem levantamos as nossas mãos, fazemos as nossas orações e reconhecemos a dependência dele. É esse que está proferindo a sentença aqui. A mensagem, portanto, não é criada pelo profeta, mas é simplesmente transmitida por ele. A mensagem vem, portanto, por Deus. É uma mensagem que vem do céu. Eu queria que você considerasse isso. Essa mensagem e mensagens, a palavra que vem de fato do Senhor, não tem origem no mensageiro, mas tem origem no céu. O sermão, portanto, não é palavra, ou pelo menos não deveria ser qualquer sermão pregado. Não deveria ser palavra de homem, mas deveria ser única e exclusivamente palavra de Deus. E observe, Deus levanta homens para pregar, não a palavra deles, mas a palavra do Senhor. Deus tem feito isso ao longo da história e continua fazendo. Deus levanta homens para pregar, não aquilo que eles querem pregar, não aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que Deus ordena falar. Calvino, inclusive, meus irmãos, lá no século XVI, Calvino entendia que o púlpito é o trono a partir do qual Deus governa o seu povo com a sua palavra. Bonita frase, mas profunda. Eu queria que você voltasse para casa refletindo um pouco sobre isso também. Vou repetir o que Calvino concluiu. O púlpito é o trono
pelo qual Deus governa o seu povo por meio da sua palavra. Em última análise, quem é que dirige o povo? A palavra. Essa que nós estamos ouvindo aqui. Mas além disso, essa mensagem ainda tinha um destino, queridos. É uma sentença contra quem aqui? Contra quem? Contra Israel. Não é contra os inimigos. Não é contra o outro. É contra o povo. Agora olhe para mim, instantinho. Quem é o povo de Deus? Nós. Portanto, essas expressões, aquilo que Malaquias está colocando aqui, é contra nós. Contra nós, que somos o povo dele. É uma sentença contra Israel. O juízo começa, portanto, pela casa de Deus. Deus, antes de julgar o mundo, Ele julga exatamente o seu povo. Israel se alegrava, interessante a gente pensar nisso aqui, porque isso faz parte da história de Israel. Se alegrava muito quando Deus julgava outras nações ao seu redor. Mas parece que esse povo, Israel, nesse momento aqui, não está aceitando quando Deus traz julgamento sobre eles. Eu paro mais um pouquinho, de novo. Bastante peculiar este fato. Como nós, e eu não quero exagerar no que eu vou dizer aqui, mas é muito interessante como nós nos deliciamos quando observamos o julgamento de outras pessoas, quando outras pessoas estão sendo censuradas, mas nós não temos nenhum prazer. De certa forma isso é natural, mas nós não queremos e achamos ruim quando esse julgamento e quando essa censura vem na nossa casa. A gente não quer. E quantas vezes, sejamos honestos aqui, quantas vezes tentamos nos justificar? Quantas vezes? Olhem para o texto, o que nós estamos encontrando nesse texto. É esse povo tentando se justificar. Mas vamos caminhar. Nós olhamos para o texto, meus irmãos, e vamos passar para um segundo nível daquilo que estamos ouvindo nessa noite, sobre um amor que é expresso aqui. Porque veja, Hebreus nos lembra, o livro de Hebreus lá no Novo Testamento nos lembra que Deus disciplina a quem? Alguns vão se lembrar. A quem Deus disciplina, segundo Hebreus? A quem? A quem Ele ama. Então eu queria que nós aqui, enquanto falarmos a respeito desse ponto, nós não perdêssemos de vista isso. Deus disciplina quem ama. Portanto, a disciplina do Senhor é uma evidência, uma prova do amor dele. Aqueles que ainda têm o privilégio de ter um pai ou uma mãe vão se lembrar, ainda quem sabe na adolescência, agora na juventude, ou mesmo na fase adulta minha, como eu sou, eu tenho aqui. Vamos nos lembrar que quando os nossos pais estão de alguma maneira nos disciplinando, isso é fruto do amor que Ele tem por nós. Me permitam mais uma vez repetir um exemplo pessoal. Meu pai dizendo ainda quando era vivo, ele dizia: eu prefiro bater em você. Essa eu apanhei. Meu pai muitas vezes fez isso. Mas ele dizia: eu prefiro fazer isso do que a polícia fazer você. Demorou um pouco, mas eu entendi que o que o meu pai fazia em relação a mim era a expressão do amor que ele tinha por mim. Ele me amava, por isso ele disse. Dito isso, nós temos aqui no versículo 2, antes de tudo, um amor absolutamente declarado. O amor de quem? De Deus, pelo seu povo. Portanto, o amor de Deus por você. Faz parte do o amor de Deus por seu povo é um amor absolutamente deliberado, ou seja, um amor que é de caso pensado, é proposital, é um amor porque deseja amar, é amar porque quer amar. Veja, o amor de Deus pelo povo é absolutamente. Dá uma olhada comigo no seu livro, você possivelmente está aberto aí em Malaquias, capítulo 3, agora versículo 6. Que diz o seguinte, Malaquias 3,6, diz assim:
Porque eu, o Senhor, eu não mudo. Por isso mesmo, vocês, meus filhos, filhos de Jacó, meus filhos, vocês não são consumidos. Eu não mudo. Deus é amor, diz João. Diz, Deus é amor. O amor de Deus não muda. E é exatamente porque Ele ama, nós não somos consumidos. Lembram-se de Jeremias dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos, não sermos aniquilados. As misericórdias, o amor, a graça, a bondade. O texto diz, eu já fiz referência há pouco, volto nisso novamente. O amor de Deus é um amor como que de um pai para com um filho. Capítulo 1, versículo 6 fez referência a isso. Deus não nos amou, veja, por causa das virtudes que Ele viu em nós. Muitos de vocês já ouviram essa frase muitas vezes, mas é importante relembrar isso. Oséias, não precisa ir lá, mas Oséias, o profeta Oséias, lá no capítulo 11, versículo 1, ele diz: quando Israel era menino, eu o amei. Era uma criancinha, não sabia nem falar, não gatinhava, e eu já o amava. Não é por aquilo que ele fez ou deixou de fazer, pelas boas ações ou não, por aquilo que disse ou deixou de dizer. Era um menino, e eu já o amava. O amor de Deus é assim. Deus escolheu Israel não porque era a maior ou a melhor nação. A causa do amor dele está não no objeto, mas nele mesmo. Jesus disse, inclusive, lá em João capítulo 15: não fosseis vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, foi eu que escolhi vocês. Foi eu, a escolha foi minha, independentemente de vocês. Um exemplo clássico disso, meus irmãos, é o texto todo lá, no capítulo 9 de Romanos, quando ali é exposto o episódio entre Jacó e Esaú. E o texto vai dizer, em certo momento, que Deus escolheu Jacó antes dele nascer. E aí, há uma expressão, escolher, é um hebraísmo aí que significa amar. Deus amou Jacó, Deus escolheu Jacó antes dele nascer. Deus amou Jacó antes dele mesmo nascer. Deus, então, portanto, não nos elegeu como objeto do amor dele. Deus não nos amou porque Ele previu que nós iríamos crer e ter fé. Não foi por causa disso. Ele não nos escolheu porque Ele viu em nós boas obras. Não foi isso também. Deus não nos amou porque Ele viu em nós santidade. Não foi isso. Nem porque éramos obedientes, porque Ele viu obediência em nós. Muito pelo contrário, nós fomos amados, eleitos, escolhidos para sermos obedientes. Nós fomos chamados para obedecer. Nós fomos chamados para fazer as boas obras. Nós fomos chamados para viver uma vida de santidade. Nós fomos chamados para exercer a fé. Deus amou Jacó, sendo que Jacó foi um homem absolutamente enganador. Se lembram de Jacó? Ele enganou o irmão, ele mentiu para o... Da mesma forma, meus queridos, apesar de nós, Deus continua a ser paciente conosco. Olha para mim, instantinho. Deus amou Jacó. Deus está dizendo isso no versículo 2. Olha comigo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos tem amado. Não foi Esaú, irmão de Jacó, e disse o Senhor, todavia, amei a Jacó. Eu já disse aqui insistentemente, Jacó foi objeto do amor de Deus, mas foi objeto do amor de Deus a despeito daquilo que ele era e fazia. Mentiroso, enganador, fraudulento. Apesar de Jacó ter essas características, o texto diz que Deus o amou. Agora veja, da mesma forma, apesar de nós, Deus tem a mesma paciência. Mesmo diante das nossas infidelidades, dos nossos tropeços,
das nossas quedas, eventualmente de momentos de rebeldia minha, de momentos meus de rebeldia, ou quem sabe seus. Talvez você não tenha momentos de rebeldia. Talvez eu esteja dizendo algumas besteiras aqui, pensando em algumas coisas que apenas eu pratico. Mas vamos partir do pressuposto que estejamos sim no mesmo barco. E todos nós aqui pisamos na bola, falhamos com Deus. Se não fosse isso, e se essa não for uma realidade, quando estávamos juntos há pouco aqui e lemos ali em 1 João 9, no Salmo 51, e concluímos que deveríamos confessar pecados, se você não tinha nada para confessar, você não faz parte desse momento aqui, desse sermão. Mas se você teve, você está entendendo o que eu estou te dizendo. Pisamos na bola, falhamos com o Senhor. Mas mesmo assim, olha que coisa interessante, Deus continua a nos amar, a despeito de nós. O amor de Deus por seu povo é um amor absolutamente contínuo. No verso 2 aqui, ele não disse, eu queria que você observasse bem isso, ele não disse assim, eu vos amei. Ele também não disse, eu vos amo. Não, ele disse, eu vos tenho amado. Versículo 2, a expressão é exatamente essa, porque a expressão no tempo verbal está no contínuo. É um amor contínuo, que não termina, não tem fim. O amor de Deus, meus irmãos, pelo seu povo nunca cessa, nunca acaba. Afinal de contas, Deus ama com um amor, segundo Jeremias capítulo 31, com um amor eterno. Como lembra o apóstolo Paulo, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos o quê? Ainda pecadores. Muito bem, você se lembrou do versículo? Deus, veja de novo, Deus prova o seu próprio amor para conosco, nos amando e continuando a nos amar, mesmo pecadores como somos, mesmo falhos, mesmo errados e mesmo equivocados. Mas eu queria que você observasse isso. Israel se afastou de Deus, matou os profetas de Deus em muitas ocasiões, fechou o coração do Senhor. Então Deus envia esse povo para o cativeiro, ali para a Babilônia. Ele próprio o retira de lá e finalmente restaura a sorte desse povo. A graça de Deus, meus irmãos, é maior do que o nosso pecado. É maior do que o nosso pecado. Paulo mesmo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, o amor de Deus é muito maior do que aquilo que eu e você somos nas nossas falhas, equívocos, erros, sujeira, imundícia. O amor de Deus é muito maior. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Israel ainda é o povo da aliança e Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Mas a gente caminha ainda no versículo 2 e a gente observa o seguinte: a insensibilidade ao amor de Deus, a insensibilidade ao amor. Por outro lado, aqui, portanto, o pecado do povo ali tem como raiz a insensibilidade ao fato de que Deus o amava. Você já parou para pensar nisso? Talvez no relacionamento conjugal tem muito disso hoje nos relacionamentos entre marido e mulher. Mulher, por vezes, eventualmente a esposa se dedicando inteiramente ao marido em todas as áreas, e muitas vezes esse marido não reconhece essa dedicação, esse amor, esse empenho. Quantas vezes isso acontece? Ou vice-versa, o marido expressando nas suas ações, decisões, um amor tremendo, profundo por essa esposa, e a esposa não reconhecendo. É exatamente isso que está acontecendo aqui, é exatamente isso que o profeta denuncia. Insensibilidade quanto ao amor de Deus. Deus amando este povo e o povo insensível em relação a isso. Agora veja, isso produz pelo menos duas coisas. Essa insensibilidade vai produzir dúvida e vai produzir imoralidades. Porque vai produzir
essa insensibilidade vai produzir distanciamento do Senhor. De novo, volto aqui no relacionamento conjugal. Quando esse não reconhecimento, essa insensibilidade do amor do outro em relação a si, ocorre na vida de um casal, o que vai acontecer, via de regra, é um distanciamento desse casal. Ainda que eventualmente permaneçam juntos até a morte, mas pode acontecer de um passar a dormir numa cama, o outro na outra. Não é assim? A não se falarem mais, a não se alegrarem mais, a não saírem juntos mais, porque há insensibilidade. Eu queria que você se lembrasse, inclusive, de uma coisa: o relacionamento de Deus para com o povo é quase que um espelho daquilo que é o relacionamento conjugal, marido e mulher, pais e filhos. É por isso que nós somos chamados de família de Deus, porque é uma família, tem a mesma estrutura de família. E as mesmas coisas que acontecem dentro de uma célula familiar, muitas vezes acontecem no relacionamento com Deus. Sempre acontece. E este povo estava insensível quanto ao amor de Deus para com eles. E portanto eles estão se distanciando do Senhor, deixaram de ver a providência divina, deixaram de ouvir a palavra do Senhor, estavam se tornando como ímpios novamente. Foram disciplinados, mas eles não estavam vendo nisso o amor de Deus. Olha para mim. Eles foram e estavam sendo disciplinados, mas eles não estavam enxergando nessa disciplina o amor de Deus. Eles não estavam vendo isso. Será que nós estamos entendendo a situação que está ocorrendo aqui? E se essa situação tem a ver conosco? Ingratidão é a última coisa que vai ser produzida por conta disso. Ingratidão a este amor. Apesar da declaração e das evidências do amor de Deus por Israel, eles ainda perguntavam: em que nos tem amado? De novo lá no versículo 2. O Senhor diz que nos ama. Como assim? Ingratidão. A ingratidão, meus irmãos, faz os olhos se fecharem para aquilo que de bom é recebido. Quantas vezes nós também questionamos o amor de Deus? A verdade ou não é? Será que Deus me ama permitindo que isso aconteça? Veja, nós temos irmãos em Cristo, muitos irmãos em Cristo, lá em Santa Catarina, que choveu muito, Rio Grande do Sul, muitos irmãos. Será que seria difícil encontrar alguns desses nossos irmãos dizendo: Deus, por que o Senhor permitiu que a água subisse 2, 3, 4 metros de altura na minha casa e eu perdesse meu parente, minha esposa, filho meu morreu aqui? O Senhor me ama permitindo isso. No Marrocos, até ontem, onde eu ouvi, depois eu não consegui mais ouvir notícias, 2.000 pessoas morreram. Eu não sei os dados de hoje. E aí pessoas vivendo, eu estou citando aqui efetivamente circunstâncias extremas, eu conheço isso. Mas em circunstâncias extremas ou não, quando o carro está apertando, quando a dor se faz presente, a gente consegue pensar: Deus, o Senhor realmente está me amando nessa situação? Quantas vezes ferimos o coração de Deus com uma atitude de rebeldia e ingratidão? Eu queria que você fosse comigo ali no Salmo 78. Salmo 78, por favor, vá lá comigo. Salmo 78. Eu queria ler essa passagem. Deixe o seu dedo aí aberto em Malaquias, para não se perder. Salmo 78, a partir do versículo 12, diz o seguinte: prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan, dividiu o mar e fez-o seguir, as águas de dia com uma nuvem, durante a noite com um clarão de fogo, no deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. De pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, quando o povo, portanto, estava lá no deserto. Naquele episódio, mas veja o versículo 17: mas ainda
assim, depois de receber tantas bênçãos, ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Olhe para mim um instantinho. Que situação é essa que o povo de Israel está vivendo aqui, descrita aqui no Salmo 78, e agora mostrada por Malaquias, que pode ser uma realidade para mim e para você nos nossos dias aqui? A realidade da ingratidão, de Deus nos abençoar de maneira absolutamente abundante, mesmo assim, não reconhecemos o quanto Ele nos ama. Porque a dor chegou, porque a ferida se abriu, porque aquela lembrança do passado que era só lembrança agora se torna uma realidade, porque a coisa que eu havia sonhado, o plano que eu havia feito não deu certo, porque o fulano de tal que eu amo tanto agora está doente e está próximo de morrer, porque eu perdi aquilo que eu tanto tinha prazer. Será que Deus me ama? Perguntas assim são perguntas que podem ser legítimas, mas que lá no fundo vai expressar a liberdade e ingratidão. Caminhamos mais um pouquinho apenas, os versos 3 e 4, apenas passando por eles. Os versos 3 e 4, meus irmãos, vão apresentar aí um julgamento sobre Esaú e Edom. Eu não vou me prolongar aqui, eu só vou citar. Veja, você tem dois personagens aí, os versos 3 e 4: Esaú e Edom. Esaú e Edom. Agora veja, Esaú é aquele que rejeitou a sua primogenitura. Lembra-se disso? Quem conhece esse personagem bíblico vai se lembrar. Ele, com fome, né, com algo da carne que o assolava ali, ele faz a sua escolha. E ele escolhe um prato de lentilha. Então, ele rejeita a primogenitura por causa disso. Ele rejeita o quê? A bênção de Deus. Ele prefere algo terreno do que a bênção do céu. Essa é a escolha de Esaú. Esaú, a gente vai ver isso lá em Hebreus capítulo 12, você pode ver depois lá. Ele era um homem impuro e profano. Hebreus capítulo 12, versículo 17 diz que ele foi rejeitado, porque ele não achou lugar de arrependimento, ele não se arrependeu do que fez. Hebreus diz isso. Esaú é esse nosso personagem. Veja, os descendentes de Esaú são os edomitas, ou os edomitas, que seguiram também o seu caminho, foram semelhantes a Esaú. Os descendentes de Esaú, os edomitas, se associaram com a Babilônia para matar o povo de Deus. Eu estou dando vários saltos aqui, para mostrar para você que os descendentes de Esaú, que são os edomitas, citados aqui no versículo 4, eles nunca foram restaurados. Olha para mim, eu já estou passando agora para o versículo 5, daí nós aqui caminhamos para o término desse sermão. Malaquias está dizendo: olha, Esaú, que vocês estão citando ele aqui, Esaú não foi amado por mim. Esaú não se arrependeu do que fez. Os que vieram depois de Esaú, os edomitas, eles também achavam que por si só tinham condições de fazer com que as suas vidas fossem felizes, mas eles acabaram, desculpa a expressão chula aqui, eles acabaram na pior. Veja o que diz o versículo 4 comigo: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Essa é a descendência de Esaú. O que nós estamos dizendo aqui, meus irmãos? O julgamento da parte de Deus é terrível, é pesado. As consequências dos erros. Nós vamos terminar. Os vossos olhos o verão e vos dizeis, versículo 5: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Os vossos olhos o verão e vocês vão dizer: grande é o Senhor. Vocês vão reconhecer isso aqui dentro, mas aqueles que estão em torno vão reconhecer essa grandeza. A grandeza de Deus, ela é vista, meus irmãos, em seus grandiosos atos com Israel, a grandeza de Deus. Vamos lembrar aqui: Deus é visto como grande, porque
Porque Deus elegeu aquele povo, protegeu aquele povo, disciplinou aquele povo e restaurou aquele povo. Deus faz isso com você, Deus faz isso com essa igreja, Deus faz isso ainda hoje. Ele é quem elege, Ele é quem protege, disciplina, mas Ele é quem restaura. A grandeza de Deus é vista também é vista no seu julgamento das nações. Observe, Deus não age apenas na vida do seu povo, nem na igreja, ou não somente na igreja. Deus não é, obviamente, propriedade da igreja. Deus não está fechado, encurralado aqui nas quatro paredes. Deus age também fora dela. Afinal de contas, Deus é o Senhor do universo. Ele age em todo o mundo, em todo o planeta, em todas as partes. Ele julga as nações. A soberania de Deus definitivamente não se limita ao seu povo, a esse povo, a nós. E, portanto, se Israel olhasse mais ao seu redor, se nós olhássemos mais ao nosso redor, conheceríamos melhor o amor de Deus. Nós veríamos como Deus foi e continua sendo maravilhoso para conosco, exatamente como Ele foi com Israel. Em contraste com as experiências das outras nações. Israel precisava ver e anunciar a grandeza de Deus em toda a terra. Eu repito e termino aqui. A grandeza de Deus precisava anunciar essa grandeza. Eu termino aqui. Esse texto, portanto, nos ajuda a enxergar algumas coisas. Primeira delas, ver que a sentença de Deus é extremamente pesada. Segunda coisa, que o amor de Deus é absolutamente grande na sua benignidade. De um lado, um Deus que pesa a sua mão, mas de outro lado, um Deus que abraça, que ama. Deus cuja eleição é soberana, e na sua eleição está a única razão do seu favorecimento. Deus ama quem Ele quer. O amor de Deus pelo seu povo nem sempre será correspondido. Essa é uma outra coisa que nós precisamos enxergar aqui e tomar cuidado. O amor de Deus nem sempre será reconhecido. Mais um, o poder do homem jamais, o poder de qualquer pessoa jamais pode reverter a sentença de Deus, do Senhor. Eu e você não mudamos uma vírgula daquilo que Deus decide e determina. Mas por último, meus irmãos, para fechar, Deus sempre será glorificado em dois momentos. Os únicos dois que esse texto nos apresenta. Quais são os dois? Deus será sempre glorificado ao julgar o pecado e o pecador. Deus sempre será glorificado assim. Mas por um outro lado, Deus também sempre será glorificado ao recompensar pela obediência. Eu desejo muito que Deus seja glorificado, porque está recompensando você pela sua obediência. Seja obediente ao Senhor. Seja obediente a Ele. Deus te ama, Deus disciplina você eventualmente, de maneira sempre justa, mas sobretudo Deus recompensa o seu amor por Ele, a sua obediência e a sua fidelidade. Chegará o dia, meus irmãos, em que o céu e o inferno manifestarão a glória de Deus. E eu espero que você esteja no céu, manifestando essa glória.